Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Da Caverna à Vida Eterna 10. Esta série de vídeos que iniciamos recentemente contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Esse livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Da Caverna à Vida Eterna 10. Pergunta número 25. Achei muito interessante a sua reflexão de que quando olhamos para o céu em uma noite estrelada, estamos olhando o passado e não o presente da criação. Para mim, isso foi novo. Fiquei pensando vários dias sobre o assunto e, para dizer a verdade, isso me deixou meio assustada. Adriana C.S.P. Resposta. Nós também achamos esse assunto tão intrigante que vamos reflexionar mais um pouco sobre ele neste vídeo. Um ano-luz, como todos sabemos, é a distância que a luz percorre em um ano a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um segundo-luz é igual a 300 mil quilômetros, velocidade e tempo suficientes para a luz dar 8 voltas em torno da Terra. Quando olhamos, portanto, para o céu em uma noite estrelada e admiramos aqueles milhares de pontinhos cintilantes na abóbada celeste, estamos, na verdade, enxergando o passado da criação e não o presente. E por quê? Porque o que estamos vendo é a luz que está chegando aos nossos olhos neste momento, e não a fonte que emitiu essa luz. Vamos a alguns exemplos muito claros. Se a lua se apagar neste momento, levaremos um segundo para tomar conhecimento desse fato, porque um segundo é o tempo gasto por sua luz para chegar até nós. Se isto ocorrer com o Sol, só ficaremos às escuras 8,3 minutos depois. A estrela mais brilhante no céu noturno é Sírius, que está a 8 anos-luz de nós, o que significa que quando olhamos Sírius, nós a vemos como era há 8 anos. A nebulosa de Órion, que vemos pouco acima das Três Marias, está
a 1500 anos-luz da Terra. Portanto, nós a vemos como era há 1500 anos, mais ou menos na época da queda do Império Romano do Ocidente. Qualquer evento que tenha acontecido nessa nebulosa daquela época até hoje não pode ser observado por nós, porque a luz da época em que ocorreu esse evento ainda está cruzando o espaço em nossa direção. Filosofando um pouco, é difícil para nós entendermos que quando esse arqueólogo das estrelas, chamado astrônomo, aponta seu telescópio para o céu, ele está vendo um universo anterior que existiu há alguns milhões de anos e de que hoje talvez só existam ruínas. Se uma estrela que está a 100 anos-luz de nós se extinguisse hoje, só viríamos a saber de sua morte 100 anos depois, que é quando chegará a nós a luz de seu suspiro final. Tudo isso nos remete a Maya. Maya é um termo enigmático da cultura hindu que, na definição do dicionário AIS, significa a ilusão em que está mergulhado o ser humano e que o impede frequentemente de contemplar a verdade infinita que se esconde por trás do mundo fenomenal que nos envolve. Esse mundo fenomenal é o mundo da ilusão, das aparências, do faz de conta. O mundo que o homem deve superar para estabelecer sua alma na realidade do espírito. Nesse cenário de pura ficção, quando ele toca com as mãos as coisas da terra, só encontra resistência ao tato devido à consistência ilusória produzida pelos vórtices atômicos de que são compostas as coisas. Esses vórtices, compostos por átomos rodopiantes, são velocíssimos na pedra, por isso ela é dura, lentos na borracha, por isso ela é mole, e lentíssimos na espuma de sabão, por isso ela se dissolve entre os dedos e flutua no ar. Isso tudo é Maya, a ilusória realidade virtual, atraindo o homem, capturando-o e enredando-o na sutileza tridimensional de sua trama. O homem fica tão alucinado nesse labirinto de espelhos distorcidos que não percebe a mudança permanente que ocorre no universo. Ele, praticamente, está cavalgando uma bala de carabina em sua trajetória pelo espaço. Chumbado que se encontra a Terra, ele não nota, por exemplo, os 3 principais movimentos do planeta. Primeiro, em torno de seu eixo, a 1.700 km por hora. Segundo, em torno do Sol, a 107.000 km por hora. E terceiro, em torno do centro da Via Láctea, a 1 milhão de quilômetros por hora. Como a velocidade é constante, ou seja, sem aceleração ou desaceleração, ele não percebe movimento nenhum. Para perceber, teria que haver um ponto fixo para referência. As estrelas poderiam ser esse ponto, mas não são fixas e estão muito distantes. Montado nesse peão planetário que gira em altíssima velocidade, mas sem a sensação de seu rodopio, um homem, por exemplo, sobe a montanha, senta-se na rocha mais confortável que encontra, toma a postura de lótus e medita. Queda-se em transe, sereno, como uma criancinha no berço, acreditando estar no mais estático dos mundos, embora esteja zunindo no espaço a 1 milhão de quilômetros por hora.
Despertando, porém, do sono da alma e constatando o fato de que se encontra emaranhado nessa teia de aranha cósmica, só lhe restam duas opções: evolução ou morte. Evolução, para não se deixar seduzir pela trama virtual e ilusória que o envolve. Ou morte, naturalmente morte relativa, se ele permanecer nessa ilusão. Pergunta número 26. Sou um bandista, moro em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e tenho por hábito o estudo constante do Evangelho de Iocanã. Por isso, gostei muito do poema que encerra seu livro, no qual o senhor fala das principais religiões do mundo. Mas por que omitiu a Umbanda, se ela é uma religião brasileira de prestígio nacional? Miguel F.R. Resposta. O poema citado pelo consulente foi escrito por nós há mais de 30 anos e faz parte também de nosso livro Momentos com Jesus, publicado pela editora da FEB. Vamos primeiro ao poema e em seguida responderemos ao questionamento do amigo leitor. A escada de Jacó. Vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Jesus. As grandes religiões da humanidade são estrelas cadentes sobre a terra, luarizando a senda de quem erra, de mundo em mundo, pela eternidade. Revelações que Deus, almo e bendito, desvela aos homens através das eras. Homens antenas, gênios entre feras, com os pés no chão e a mente no infinito. Vede o passado de lições fecundo. Volvei à Índia, misteriosa e bela, donde o hinduísmo nasce com a chancela de mais antiga religião do mundo. A lei do karma é a fonte que explicita as vidas sucessivas e os destinos. Pulsai os Vedas, 1000 e tantos hinos, Upanishads e Bhagavad Gita. Da politeica religião de Brahma, migrai para o novel monoteísmo. Ali flameja Yahvé no judaísmo, o ego sum qui sum da ardente chama. Lede a Torá, parti dentre os caldeus com Abraão, com José, ide ao Egito. No Sinai, com Moisés, a um povo aflito, as tábuas entregai da lei de Deus. No Zen de Avesta, ao anjo bom, Orsmut, a adversar o mal, isto é, a Rimã. E é Zaratustra, a estrela da manhã, do Império Persa em ascensão à luz. Vem Lao Tse e a China encontra a paz nas laudas imortais do Tao Te Ching. E após, sob Confúcio, se distingue no caminho do meio alto e eficaz. Mais uma vez, a Índia se engalana com Buda, o iluminado das nações, vencendo o ciclo das reencarnações, fruindo o etéreo estágio de Nirvana. Paira em seguida sobre a Palestina
a luz do céu, que as trevas não consomem. E o Verbo se fez carne, e a carne homem, para fazer dos homens luz divina. É o cristianismo, em cujo amor sublime devine em anjo o homem do pecado. Jesus é a essência desse amor sagrado, e a Bíblia é o lótus que o condensa e exprime. Catolicismo e igrejas orientais são ramificações da ideal igreja, e o shintoísmo no Japão viceja, honrando a natureza e os ancestrais. Na Arábia, Maomé, de ilustre clã, conserta no Alcorão a lei divina. Foge de Meca, é a Hégira, a Medina, e funda a grande religião do Islã. No século XVI, fulgura a luz do livre exame contestando o clero. Era a reforma urgindo com Lutero, Melancton, Calvino e antes João Hus. 1857. A França fala ao mundo e o mundo a entende. Com Allan Kardec, o Espiritismo esplende no corpus da doutrina que o reflete. E o século XX traz, nos folhos seus, pré-antecipações do trimilênio, o balde e a grande síntese de um gênio, Zarur e a excelsa religião de Deus. E a evolução, fitando o devenir, prossegue a cinzelar no árduo granito do homem da terra, o homem do infinito, mas tão distante do anjo que há de vir. Ah, homem, ser movido a sexo e fome, brinca de Deus no seu orgulho pleno, e esse bicho da terra tão pequeno mal garatuja ainda o próprio nome. Templos, pagodes, capelas, mesquitas, igrejas, 1000 santuários, tantas fés, não convencem, porém, muito ao revés, milhões d'almas de escol seladas criptas. E de que mais precisa a humanidade para haver paz e amor entre as nações? Não, por certo, de novas religiões, mas de ciência e espiritualidade. Porque a ciência é esse guerreiro novo, jorrando luz nas mentes, passo a passo, vem esmagando em suas garras de aço velhos dogmas de bronze, ópios do povo. Que de utopias tem embalado o mundo! Mas a intuição dos justos, Deus descerra, a antevisão de novos céus e terra, o futurível do Evangelho oriundo. E o credo do porvir, com forte nexo, fará política, economia, ciência, religião, filosofia se unificar num fraternal amplexo. Quão diferente dos reinos de pedra é o reino eterno, onde a verdade medra
que está descendo à terra com Jesus. E é nesse reino, à luz da nova era, que os nossos corações, sem mais espera, serão por fim os templos de Deus Luz. Respondendo agora ao atencioso leitor, não há nenhuma razão especial para não termos mencionado a Umbanda. A Umbanda é uma religião que respeitamos muito, assim como respeitamos todas as demais. O fato é que, num poema de apenas 25 estrofes, seria praticamente impossível citar, ainda que fosse, apenas as principais religiões. Segundo alguns estudos, existem 22 grandes religiões no mundo e cerca de 40 mil religiões de menor expressão. Por isso, à semelhança da Umbanda, muitas outras grandes religiões ficaram de fora do poema, como, por exemplo, o sikhismo, o zoroastrismo, o confucionismo, o positivismo, o bahaísmo, o taoísmo e assim por diante. O importante é que todas elas sejam, para seus adeptos, templos de luz do verdadeiro Deus e assim trabalhem todos de mãos dadas com as demais para a construção de um novo céu e uma nova terra para toda a humanidade. Da caverna à vida eterna, 10. Caros amigos internautas, voltando agora ao assunto sobre astronomia de que tratamos na primeira pergunta, há 3 curiosidades que podem ser de algum interesse para vocês. A primeira trata da diferença entre meteoro, meteoroide e meteorito. As pessoas em geral fazem muita confusão, principalmente entre meteoro e meteorito. Meteoro é qualquer fenômeno que se produz na atmosfera terrestre, como vento, chuva, arco-íris, neve, granizo, aurora boreal, relâmpago, trovão, estrela cadente, etc. Tudo isso é meteoro. Meteoroide é qualquer corpo rochoso ou metálico de pequenas dimensões que vaga pelo espaço e se torna incandescente ao entrar na atmosfera terrestre. E meteorito é o que sobra do meteoroide, ou seja, a parte que, não se desfazendo totalmente no atrito com a atmosfera, cai na superfície terrestre depois de haver produzido meteoro. A segunda curiosidade trata de um artifício que se emprega para se ter uma ideia do tamanho do Sol, da Terra e da Lua e suas distâncias respectivas. Para isso, é preciso dividir tamanho e distância por 1 bilhão. Assim, feita essa divisão, o Sol teria 150 centímetros de altura e estaria a 150 metros de distância da Terra. A Terra teria 1,3 centímetro de diâmetro, ou seja, o tamanho aproximado de uma uva. A Lua, que é 50 vezes menor que a Terra, estaria a 30 centímetros de distância dela. O homem, nessa escala, seria do tamanho de um átomo. Só não me perguntem o tamanho do átomo, porque isso eu não sei. A terceira curiosidade é que, antigamente, havia uma frase para ajudar as pessoas
a memorizar o nome dos 9 planetas de nosso sistema solar e sua sequência, ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isto quando Plutão ainda não tinha sido rebaixado da classe dos grandalhões. A frase é a seguinte: minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Vamos colocar a frase na vertical para explicar melhor esse artifício. Minha Mercúrio, vó, Vênus, tem, Terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, só, Saturno, usa, Urano, no, Netuno, pescoço, Plutão. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.